Boa tarde, gente. Todo mundo com fome ainda? Não. Infelizmente não. Vai ser rápido. Estamos solidários com vocês. Todo mundo com fome. Gente, boa tarde. Tá todo mundo pronto aí? Nós concluímos agora uma reunião que o presidente Lula convocou os ministros, preocupado com a questão do preço dos alimentos para a população, e solicitou uma apresentação dos ministros da área econômica, da área produtiva, um quadro sobre o cenário, inclusive da evolução de 2022, 2023, 2024 e a perspectiva para 2025 do cenário do comportamento dos alimentos mais consumidos pela população brasileira. E foi apresentado o quadro, inicialmente pela área econômica do governo, onde se apresentou uma influência muito forte de preços que os economistas chamam de commodities, né? Café, soja, milho, laranja, são preços que são definidos no mercado internacional pela variação histórica dos preços. Então, vários desses produtos no mercado internacional se constatou uma subida, exemplo do café, que entre eles foi um dos itens, uma das commodities que mais subiram ao longo desse último período. Portanto, é um cenário que não tem a ver com a economia brasileira, tem a ver com os preços internacionais dessas commodities. E depois houve a fala aqui dos ministros da área produtiva, da agricultura, do MDA, sinalizando todo o investimento que o governo fez e continuará fazendo para conseguirmos um maior volume de produção. Então eu quero reafirmar aqui que saíram muitas notas desencontradas na imprensa esses últimos dias, que a convicção do governo brasileiro é que os preços se formam no mercado. Os preços não são feitos nem produzidos artificialmente, eles são realizados no mercado, seja no mercado internacional, que no caso tem uma relação muito forte com a questão do preço das commodities, seja com relação ao valor do dólar, que também tem influência sobre os preços. E uma das apresentações que foi feita ao presidente foi mostrado que no passado recente o Brasil era grande exportador de produtos in natura. E hoje o Brasil vem se tornando o que os economistas chamam de supermercado do mundo. O que é positivo, porque gera emprego aqui, porque nós passamos a processar esses alimentos e vender alimentos processados para o mundo inteiro. Isso fica, vocês podem aí constatar isso na balança de exportação já de 2023, 2024, o crescimento da exportação brasileira de processamento de alimentos, o que leva esse rótulo de o Brasil virou o supermercado do mundo. E quais são as expectativas para 2025? E aí o Fávaro e o Paulo vão aqui depois dar detalhes a vocês. A expectativa é extremamente positiva de uma super safra esse ano, e isso fará, a nossa expectativa é que na lei de mercado, uma maior oferta leva a um menor preço. Então há uma expectativa forte de que, e a Conab, inclusive na pesquisa que faz em todas as regiões, todos os estados com vários produtos, a Conab também apresentou os dados de uma expectativa de crescimento bastante robusto da safra desse ano. Só para dar um dado aqui, por exemplo, nós teremos o arroz, um crescimento de 13%, o de 8% é de... Da geral. Da safra. A safra em geral deve crescer 8,2%, o arroz vai crescer 13%, o feijão crescer 5%. A produção e vários outros itens, só para exemplificar para vocês. Portanto, diferente do que aconteceu em 2024,
onde foi um ano extremamente severo do ponto de vista climático. Regiões fortemente produtoras de alimentos, a exemplo do Rio Grande do Sul, sofreu muito no primeiro semestre com seca, que destruiu parte da produção, e no segundo semestre vocês fizeram a cobertura jornalística aí, aquele temporal que atingiu fortemente o Rio Grande do Sul. Isso foi um cenário que aconteceu em várias regiões, vocês cobriram também, fizeram matéria jornalística cobrindo os incêndios do centro-oeste brasileiro, que também alcançou parte da produção. Ou seja, 2024 foi um ano severo que, apesar de todos os estímulos, e a safra foi maior do que o do ano anterior, mas é evidente que comprometeu parte da oferta de alimentos, o que não ocorrerá esse ano. A expectativa, portanto, é muito positiva sobre a safra e a conclusão é que isso impactará positivamente. O presidente foi apresentado algumas sugestões, foram feitas tomada de responsabilidades para cada uma das sugestões, mas eu diria que o carro-chefe, para a gente resumir, é que o presidente pediu aos dois ministros da Agricultura e o ministro do MDA para que deem uma lente de aumento, um foco maior, uma atenção maior na hora da definição das políticas agrícolas já existentes, dos recursos já existentes que são aplicados para estímulo da produção, que esses estímulos sejam mais concentrados, com um foco maior naquela produção, nos produtos que fazem parte da cesta básica da população. Então é essa a tarefa que os ministros vão focar. E antes de passar para os dois ministros, eu quero dizer que nós também vamos dialogar com o mercado. Então nós vamos chamar aqui reuniões de produtores para dialogar com eles sugestões de como reduzir os preços, aumentar a produção. Vamos chamar mais uma vez a rede de supermercados, vamos chamar os frigoríficos grandes para conversar, os frigoríficos pequenos e médios, dialogando, portanto, com o mercado, que é onde o preço se realiza, das medidas que a gente pode se somar, o mercado mais medidas institucionais de estímulos para a produção. E, encerrando para passar para eles, eu quero reafirmar aqui, e o presidente pediu, inclusive ele pessoalmente pediu para dar ênfase a isso, porque a gente viu até editorial escrito hoje, como se em algum momento essas medidas estivessem sendo analisadas pelo governo. Quero reafirmar taxativamente: nenhuma medida heterodoxa será adotada. Não haverá congelamento de preço, tabelamento, fiscalização. Ele até brincou, não terá fiscal do Lula nos supermercados das feiras, não terá rede estatal de supermercado ou de lojas para vender produtos. Isso não existe, isso sequer foi apresentado na reunião, nesta ou em qualquer outra reunião. Então, para que não tenha nenhuma dúvida sobre isso, e nenhuma dessas medidas nenhuma delas chegou a ser colocada, e nenhuma delas, se um dia alguém apresentar, não será submetida a uma análise mais detida do governo, porque a posição do governo não é favorável a essas medidas chamadas aí de heterodoxa, que algumas delas já foram aplicadas no passado no Brasil. Dito isso, eu passo aqui para o Fávaro e depois para o Paulo. Ministro, antes de prosseguir... Não deixe eles falar, senão eu vou monopolizar aqui a fala. Tá bom. Bom, pessoal, muito obrigado a paciência de vocês. Acho que o Rui já fez uma contextualização importante da reunião. E o principal que tange sobre essa reunião, sobre para mim e Paulo Teixeira, é que a gente continue, como foi desde o primeiro dia do governo, estimulando a produção de alimentos no Brasil.
O Brasil se consolida como esse grande produtor de alimentos, energias renováveis, e o governo do presidente Lula vem desde o primeiro dia fazendo o estímulo à produção. Tanto que fizemos o maior plano safra da história em 2023 e quebramos esse recorde em 2024. De 2023 para 2024, nós sofremos, como o Rui também disse, os intempéries climáticos. O que sai da governança do governo para poder agir sobre o clima, é óbvio. Mas em 2024 para 2025, além de estimularmos através do maior plano safra da história, Deus nos abençoou com um clima muito favorável. E nós teremos então o aumento da produção, o que faz com que a estabilidade de preço dos alimentos possa ser estabelecida. É importante dizer que o presidente determinou que a gente já comece a discutir medidas de estímulos, um novo plano safra que estimule mais, principalmente os produtos que chegam na mesa da população, e é a partir disso então que nós vamos nos debruçar e, além disso, levar mais tecnologia. E aí o Paulo vai falar principalmente para pequenos produtores, para que eles possam aumentar a produtividade e com isso então a gente conter a inflação dos alimentos. Só um minutinho. O Rui depois pode falar. Tá, para a agricultura, essas as medidas. Deixa só o ministro Paulo Teixeira falar e depois a gente abre a pergunta. Bom, eu quero cumprimentar todas e todos e dizer da importância dessa preocupação permanente do presidente Lula com o aumento da produção de alimentos no Brasil e fazer com que esses alimentos cheguem na mesa do povo, de uma maneira que caiba no salário do povo brasileiro. Essa é a preocupação central. E acho que nossa tarefa, nós estamos concentrados desde o primeiro dia em duas tarefas. A primeira delas é apoiar o produtor com crédito acessível e barato. Então nós lançamos 2 planos safras que foram recordes, que aumentaram o valor e aumentaram o subsídio no plano safra. E o segundo esforço é concentrar na produção de alimentos da cesta básica. Isso é, esses créditos têm que ir para a produção de alimentos e estímulos. Nós diminuímos os juros para os alimentos. E também, um último aspecto, é aumentar a produtividade do agricultor, do pequeno e médio agricultor, para que ele tenha um resultado melhor e que esse alimento chegue mais barato na mesa do povo. Então, são esses os esforços que hoje nós discutimos e trouxemos o presidente Lula numa reunião longa, né, um bom diagnóstico, e o esforço está todo concentrado nessa direção. Isso aí. Não, medida de curto prazo não tem, né? Olha, como eu disse, e eu afirmei um princípio, os preços são formados no mercado. O que nós vamos atuar são junto com os atores de mercado para buscar estimular a produção e minimizar custo de intermediação. Por exemplo, o ministro da Fazenda ontem até citou em entrevista com a imprensa, uma das medidas que foi sugerida pela rede de supermercados foi a questão de redução do custo da intermediação do programa de alimentação do trabalhador. Então o presidente disse o quê? Eu quero que aquele dinheiro que é destinado ao trabalhador seja, na medida do possível, integralmente que o trabalhador tenha benefício desse valor. E obviamente, quando tem algum intermediário se apropriando de um benefício que era do trabalhador, nós temos que adotar medidas para que o que foi a criação desse programa, que é o trabalhador ter o benefício, que esse valor chegue diretamente ao trabalhador. Então, a Fazenda vai estudar medidas de aperfeiçoamento para, num prazo bem curto, apresentar uma proposta ao presidente, que homologada será divulgada para a imprensa, mas a essência dessa medida será reduzir, portanto, se possível a zero, se não a uma taxa substantivamente inferior ao que o trabalhador paga hoje para utilizar seu cartão, ou seja, ele tem um valor de face do Vale Alimentação e ele acaba ficando com a parcela menor em função do custo dessa intermediação, que todos concordam que está muito elevada, e a Fazenda objetivamente vai estudar o meio técnico, a forma técnica de fazer isso, e em alguns dias apresentará ao presidente. A mensagem para o brasileiro que está assistindo agora é: aguarde
É isso? A mensagem ao brasileiro é que, desde que o presidente assumiu, o presidente tem uma preocupação forte com a comida que chega na mesa do povo brasileiro. Vocês são testemunha, quando houve um pico do crescimento do arroz, o presidente determinou que fosse zerada a alíquota de importação, o que ajudou a trazer o preço para um patamar menor. O presidente cogitou, eventualmente, pela Conab, importar uma quantidade de arroz. Então, se necessário for, será analisado detalhadamente agora, por exemplo, o preço de alguns produtos no mercado internacional. Se os preços desses produtos no mercado internacional estiverem mais baixos do que no mercado nacional, poderá ser rapidamente e um prazo curtíssimo de tempo, após essa análise, reduzido a alíquota de importação desses produtos. Ou seja, os produtos que estejam com preço interno maior do que o preço externo, nós atuaremos na redução de alíquota para forçar o preço a vir, pelo menos para o patamar internacional. Não justifica nós estarmos com preços acima do patamar internacional. Não tem a menor explicação para isso, é que o Brasil se constitui um dos maiores produtores de alimentos, de grãos do mundo. Então, todo aquele produto que tiver com preço interno maior que o preço externo, nós vamos atuar de imediato, por exemplo, na alíquota de importação. Então, essa é uma resposta imediata, porque o efeito disso é evidente. Como o mercado, e eu vou repetir, o preço se forma no mercado. O mercado é competitivo. Se nós tornamos mais barato a importação desses produtos, vão ter vários atores econômicos do mercado importando esses produtos, porque tem uma diferença de preço e, portanto, vão enxergar aí um lucro a ganhar e vão importar e ajudar a baixar o preço do produto interno, pelo menos ao preço do preço internacional. Vamos combinar 3 perguntas para a gente. Vamos combinar 3 perguntas, tá? 3. Vamos lá. Essa medida que o senhor acabou de explicar, o senhor pode entrar em mais detalhes sobre ela? Porque assim, o senhor vai fazer um estudo do preço internacional. Não, mas já não foi feito um estudo no cenário de 22, 23, 24? Então, é isso que, na medida que eles forem confirmando esses estudos, isso será feito esta semana, as medidas serão anunciadas ponto a ponto. Nós não queremos especular nem antecipar antes de concretizar os estudos para que possam ser anunciados. O que eu já dei a regra geral para vocês. Isso é operação. A regra é, se tem produtos com preço mais caro no mercado interno, as alíquotas desses produtos serão reduzidas para trazer esses produtos pelo menos para o preço internacional. Ponto. Essa é a regra, essa é a política que nós vamos botar a lupa agora para enxergar cada produto. Só um minutinho, gente. Subsídio, não terá subsídio, não terá supermercado estatal, não terá comercialização de alimentos com prazos vencidos, não terá fiscal do Lula, nenhuma dessas medidas heterodoxas aí. Ministro, só um minuto. Deixa eu fazer essa análise agora, mas a gente já sabe, produtos principais como soja, café, eles já estão com um preço alto no mercado, não tem como fazer estoque regulador, e você não tem como importar porque os preços estão altos no mercado. Se aumentar a produção, é provável que esses produtores queiram exportar também. Tem um cenário, uma tempestade perfeita aí que é difícil de achar. Tem alguma coisa que possa se fazer em relação a isso quando você tem um dólar alto e um mercado internacional muito aquecido? Olha, eu posso dar o exemplo do que aconteceu no mercado de arroz. Nós estimulamos a produção de arroz do ano passado para esse ano e a produção de arroz deve ser 12% a 13% maior do que o ano passado. Portanto, os preços de arroz já cederam. Se não chegaram nos patamares ideais ainda para a população brasileira, mas já são bem menores do que foram no passado recente. Então, é um processo natural de estímulo à produção. A gente vai agindo pontualmente. Eu posso dar um dado, por exemplo, que a gente precisa confirmar, como o Rui disse, o milho no mercado interno está um pouco mais alto a princípio do que o mercado internacional. Bom, a gente não quer fazer nenhum tipo de intervenção heterodoxa, mas se nós somos exportadores de alimentos, olha, não pode o nosso alimento ficar mais caro aqui do que está lá fora. Então, pontualmente, pode ser, se confirmado, abaixar as alíquotas para que esse produto, no mínimo, ganhe a paridade internacional, que é o que rege o mercado. Pera. Eu fiquei
Vamos à última aqui. Ao custo de intermediação que o senhor está explicando, a Fazenda vai estudar qual custo, qual intermediação dos cartões, da logística e também entre os ministérios que ficaram designados pelo presidente para trazer alternativas para a redução de preços. Teve a discussão da rede popular de alimentos, que não é uma rede estatal. Isso está dentro do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. Então, eu queria que o senhor dissesse se isso está descartado e explicasse o custo de intermediação. Isso não está descartado porque nunca esteve em análise. Então, eu não posso descartar aquilo que nunca foi analisado. Isso saiu na imprensa, mas eu realizei reuniões preparatórias para essa reunião de hoje e isso nunca apareceu. Então, ele não foi descartado porque nunca existiu. Simples assim. E você fez outro. O custo, eu estou falando especificamente do programa de alimentação, que na reunião com a rede de supermercado eles falaram de um custo da ordem de 10%, e em alguns casos chegando até 15% do valor de face. Então, vou ficar com 10% para facilitar. Não é correto que o trabalhador receba o vale alimentação e 10% desse valor, que é um benefício dele, esteja sendo apropriado pela intermediação. Então a Fazenda vai estudar um instrumento, uma forma mais fácil tecnicamente de fazer esse benefício chegar ao trabalhador se ele perder 10% do valor alimentação. São 22 milhões de pessoas, de trabalhadores que recebem esse benefício e é evidente se esse valor fica com o trabalhador, isso vai se transformar em melhoria do poder aquisitivo dele na hora de fazer o supermercado, na hora de almoçar, na hora de fazer sua refeição. Ok, gente? Tá bom, gente. A última. A redução da alíquota somente para essas commodities que os brasileiros mais consomem? A redução de alíquota será para todo e qualquer produto que esteja com preço mais barato no mercado internacional e mais caro no mercado interno. Alguns produtos, a colega aqui de vocês perguntou, qual é o nome dela? Lisana. Ela falou de commodities que já estão caras lá fora. O que se pode fazer eventualmente, por exemplo, a laranja. A laranja, vários jornalistas econômicos já fizeram matérias reportando a diminuição drástica de produção nos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores do mundo em função de doenças na plantação. Nós tivemos também redução aqui no Brasil, em São Paulo, que é um dos maiores produtores do Brasil, também em função de doenças. Então, o preço internacional está tão caro quanto aqui. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta. Então, porque não adianta você baixar a alíquota, porque não tem produto lá fora para colocar aqui dentro. Então, nós focaremos, é evidente, no produto que esteja mais barato lá fora, todo e qualquer produto, do que está aqui dentro, para trazer o preço do mínimo para o patamar que tiver internacionalmente. Os benefícios serão convocados para esse debate? Você está falando do custo de intermediação? Então, primeiro nós vamos analisar, a Fazenda vai analisar e trazer uma ou mais alternativas ao presidente. Eu não quero especular, porque senão gera notícias desinformadas nos jornais. Fato é, o custo de intermediação está alto, a Fazenda vai trazer uma análise e sugestões ainda essa semana ao presidente, e assim que for apresentado o presidente baterá o martelo em uma das alternativas e após isso vocês serão informados. Ok, gente. Semana que vem. O presidente Lula vetou o quê nessa reunião de hoje? Vetou? Não tinha nada para ele vetar. Ele foi feita a apresentação a ele e, como eu disse, várias dessas medidas que alguns jornais ou alguns blogs, alguns sites publicaram, isso nunca esteve na mesa, nem nas reuniões preliminares. Então ele não precisou vetar nada, porque nada disso apareceu na reunião. Obrigado. Vamos lá, para cá.